Vou ler uma palavra aqui. O nascimento do Senhor Jesus. Deus seja louvado, falar assim, né? Capítulo 2. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Cirenio presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ele havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Agora eu não sei se eu paro ou se eu continuo. Eu vou parar aqui, aí eu vou dando continuidade da leitura, tá? Isso aqui não é um culto assim, igual da igreja, mas tem presença, vocês vão sentir a presença de Deus. Olha, mais da frente aqui da continuidade vai falar dos pastores de Belém que estavam pastando, e os anjos apareceu para eles, anunciando que o Cristo tinha nascido, que estava em tal lugar para eles viver, né? E eles foram ver e tava lá. Ó, às vezes são muitos menino, mas eu não vou entrar nesse contexto agora de menino. Eu vou entrar no contexto do quê? De que Deus, ele não falha. O homem que não entende, a mulher que não entende a maneira que Deus faz. Olha, essa palavra aqui que nós acabamos de ler era a nação ali de Judéia. E ele estava vindo da Galileia, de Nazaré, para a Judéia. Quer dizer, eles iam fazer um alistamento. E pode ver que ali o presidente ali era da Síria. Nós vemos que o povo estava sendo oprimido, né? Que era... Porque José saiu dali, ó, da Galileia para ir à Judéia. Por quê? Aí nós vemos que ali ele vai para a cidade de Davi. Então, meu irmão, aqui nós entendemos um movimento criado pelo anjo de Deus, pela forma que o anjo se revelava a José, pelos sonhos. Olha, para você ter entendimento. O anjo revelava para José que era para ir para Belém. Glória a Jesus. E Maria estava grávida. Estava com seus 9 meses ali, ponto para dar luz. Ó, custava pouca coisa pra, né? Olha para você ver. Antes, todos nós temos conflitos. E aqui aconteceu, né? Que tinha, ó, aconteceu naquele dia que decreto de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Aqui estava mostrando um rei que estava governando sobre o povo, reinando sobre o homem de outra nação, que Deus não tinha para eles. Era um outro homem de outra nação reinando sobre Israel ali, sobre o povo de Deus, inimigos reinando ali sobre eles. Estavam reinando ali, ó. E ali era um alistamento ali que eles tinham que fazer. E Cirenio, o presidente da Síria, e ali eles presidiam ali as regiões ali, que era ali praticamente do povo ali, daquela nação, era um povo de outra nação. Mas aqui nós vemos aqui, ó, que José ele subiu para alistar, para fazer o alistamento com Maria, a sua mulher. Ele fez o alistamento ali, né? E ali foi registrado o momento ali. E aconteceu para que se cumprisse os dias que ela havia de dar à luz, que estava se cumprindo, meu irmão, para ela dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, Glória a Deus, aleluia. Deu o filho ali. E somos meninos na fé. Glória a Deus, aleluia, Senhor. E ali ele nasceu na maior humildade, simplicidade, num lugar muito simples. Eu vou falar para você que esse deslocamento de José
de Nazaré, Galileia, para Belém, isso foi do céu, isso foi plano de Deus. Isso foi o Criador que quis que ele fizesse isso, meus irmãos. Então isso não só depende de Deus, isso depende do nosso movimento. Como ia se cumprir que o Messias tinha que vir de Belém, nascer de Belém, vir de Belém, se José não se movimentasse para ir para Belém, se ele ficasse em Nazaré? Como ia se cumprir? E tu, Belém, de maneira nenhuma é a menor, de ti sairá que sairá o guia das nações, que será rei. A profecia lá. Me diga. Aqui nós vemos que o homem José justo, o homem de Deus, tomou uma posição do céu, guiado 100%, guiado pelo Criador, e não tinha impedimento para esse homem. O caminho desse homem era perfeito, foi perfeito. Ele conduziu Maria para Belém, para que se cumprisse a profecia. E aí? Como nós entendemos? Nós somos meninos na fé. O povo sabia. O Messias tem que vir de Belém, da descendência de Davi. Tem que nascer lá em Belém, na cidade de Belém, de Judá, e não sei o que. Deus profetizou que isso haveria de acontecer, que devia vir de Belém. Mas nesse trajeto todo que Deus já revelou, vai nascer lá em Belém. Mas no passo de cada meio teve um desdobramento para acontecer. E no caminho teve pedras, adversários querendo impedir. E nós temos que tomar posição. José tomou posição, guiado pelo céu. Tem promessa que nós vamos conquistar por Deus, quando nós obedecer a voz de Deus e se deslocar para o caminho certo. Tá entendendo? E outra, quando o Messias nasceu, cresceu, cumprindo o seu propósito, vindo lá de Capernaum, Efraim lá, e tu Capernaum, e veio uma grande luz da região da Galileia das nações, dos gentios, viu-se uma grande luz. Nós vimos ali um desdobramento do Messias também, porque ele estava se deslocando para cumprir a profecia. Irmão, nós também é assim. Meu irmão, nós que se não desdobra o nosso pé não, que se nós ficar parado nada acontece. Temos que se deslocar também para poder acontecer. Tá entendendo? É uma via de mão dupla. É uma via que vai e tem que vir. Nós temos que andar pelo caminho para fazer acontecer. Deus depende do homem também, meus irmãos. Deus e o homem é uma ligação perfeita. O inferno que quer destruir o caminho de Deus, mas Deus com o homem Deus ama o homem na terra. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel. E o povo aceitou o Senhor? O povo teve questionamento, mas só que não sabia. Ele veio de Belém, faltando o quê? 1 mês, 2 meses para nascer? Mas nasceu lá em Belém. Olha só. Mas cumpriu. Mas pensaram, imaginaram, devia imaginar. Ah, mas já devia ter nascido lá em Belém, já ter crescido lá em Belém, ter vindo de Belém, ter criado e nascido lá, crescido lá e vindo de lá. Mas não é esse o propósito de Deus, porque Deus mais pra frente fala da Galileia das nações, do gentio e do Capernaum, né, maneira, a terra que foi tenebrecida, não sei o que vocês sabem o que eu tô falando, que Deus me perdoe que eu tenho que falar com sabedoria, não sei. E ali teve que cumprir. O Messias, o Senhor Jesus, teve que se desdobrar, se deslocar, fazer acontecer para que a profecia se cumprisse e não restasse nada e consumasse a obra. José consumou aqui, nos seus dias consumou aqui. Aqui foi agradável ao Senhor, ele se deslocou, ele fez acontecer. Ele foi confiável, porque Deus olhou para José e Maria e viu que eles eram capacitados para vencer isso. Mas houve o que? Poderia haver dúvida neles.
Para que eu vou lá naquela cidade? Para que eu vou isso e aquilo, né? Mas foram. Não foram homens de Deus? Foram. Mas o povo entenderam. Esse Messias não é, o Messias vem de Belém. Vem da região de Davi. Esse vem de Nazaré. Mas não esqueceram que outras profecias falam e vem de Nazaré. Será chamado Nazareno. Então, das profecias da palavra de Deus, os homens sábios se fizeram-se loucos. E quando aqui a palavra diz que ele viria de um jeito, o povo entendia que a promessa ia vir de um jeito e veio de outro jeito. A promessa veio se movendo, se locomovendo, porque o povo entendia que já estava lá, ia acontecer em tal lugar, ali e acolá. Vai aparecer ali, ali vai ser a região que vai acontecer. Não. Para chegar até ali, tinha que passar por esse caminho. Para chegar até ali, e tinha que passar por outro caminho. As pessoas não entendiam. A promessa estava andando. Quando o povo esperava ali, ele já estava lá, porque já cumpriu. Tá entendendo? E o Senhor, tudo que Deus profetizou que havia de fazer, cumprir, andar nas regiões que devia andar, devia abrir os olhos do cego, o Senhor Jesus se desdobrou e fez acontecer. Por isso que ele é o Verbo. Ele consumou a obra, porque ele fez acontecer. Ele é o Senhor. Ele se desdobrou, ele andou, ele fez, ele tocou, ele falou. Tá entendendo? E aqui cumpriu a palavra de Deus, que aqui, glória a Deus, aleluia. José se desdobrou e foi para lá para Belém, para cumprir a palavra do Senhor, para poder dizer, ele veio de Belém, ele nasceu em Belém. Mas já tinha concebido bem antes. Não importa onde foi concebido, importa onde nasceu. Irmão, não importa de onde você veio do pecado, te importa de onde você nasceu, das águas do santo batismo. Você nasceu de novo nas águas do santo batismo, conta daí a promessa. Aí você está começando, irmão. Não importa o que já foi, o que você fez lá atrás, importa onde você nasceu. É aqui. Então a sua origem é daqui. Você nasceu do céu, a sua origem é do céu, não é mais da terra, meu irmão. Tá entendendo? Você é do céu, você não é desse mundo, não. Bendito seja Deus. E aqui nós vemos aqui, se nós pegar cada palavra aqui, vai indo, que a palavra vai chegar em Simeão. E o Senhor fala para Simeão que ele não morreria antes de ver o Cristo. O que ele pensou? Talvez vou ver o Cristo velho, já grande, vindo. Não, veio como bebezinho para ele. E ali, se salve o erro que ele fez a circuncisão ali. Tá entendendo? E ali ele viu a salvação de Deus, meus irmãos. E Deus prometeu, falou que ele ia ver e viu. Vamos confiar mais, meu irmão. Olha, é muito interessante a palavra de Deus e é muito, muito especial. E a palavra de Deus, ela cumpre. Olha, ele falou que ia voltar, ele vai voltar. Ele falou que ia dar o Espírito, deu o Espírito, irmão. Não vos enganei. Não deixe os espíritos vos enganar. Não, não se engane. As más conversações corrompem os bons costumes. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz e verdadeira. Ela não muda. O que aconteceu no Velho Testamento das promessas ali, com o Novo Testamento, condiz certinho com o que Deus quis, e ali não teve contradições e variações de dúvidas, não. A palavra de Deus, ela é certa, 100% correta e 100% venerada e 100% aprovada, irmão, no fogo. A palavra de Deus não muda, não. O que Deus falou aqui vai cumprir. Deus prometeu que nós ia ter saúde, prometeu que não ia faltar. Não vai faltar, irmão. Quem é o irmão para falar para você que vai faltar? Não vai faltar. Tá entendendo? Calma o coração. As más conversações corrompem o bom costume. Quantos estão invertendo a palavra?
falando coisas vãs, jogando pressão na sua mente, na nossa mente, falando do fim do mundo, disse aquilo, isso, aquilo outro. Se o Senhor nem quer que nós fica se preocupando com o fim do mundo, irmão, Ele quer que nós se preocupe, ó, tá entendendo? Porque você vai pensar lá no Apocalipse, o que você tá fazendo agora? Tá se preocupando para chegar lá, irmão? Você sabe se você vai chegar lá? Não deis crédito às más conversações. Tem muitos irmãos se levantando falando coisas vãs. A preparação é para ontem, tá entendendo? Você tem que retificar o que você fez ontem, melhorar suas obras melhor que ontem, para poder talvez você voltar ao início do primeiro amor e ser remido. Tá entendendo? E sempre melhorar, sempre pensar, porque basta cada dia o seu? Não dá para comentar, irmão. Aleluia. A palavra de Deus cumpre. E nós vemos que aqui, mais para frente, vai acontecendo aqui João Batista, e nós vai indo, e nós vai chegando, e tudo é o cumprimento que Deus já sabia o que haveria de acontecer. Louvado seja o nosso Deus, meus irmãos. Então você está esperando por um caminho, de um jeito, vai ser ali. Não vai ser ali. O seu caminho, sua promessa está andando, filho, ela não está parada. A benção não está parada, irmão, ela está andando, está movimentando. Tá entendendo? As coisas estão movimentando na terra. Deus faz movimentar, deslocar, desdobrar. E tem que fazer conforme Deus quer. E o homem pensa que está fazendo porque ele que deseja. Não, mas está seguindo conforme Deus quer. Tem que fazer da forma que Deus quer. E tem que acontecer. E no final vai se encontrar e dar certo. É incrível o modo que Deus trabalha. E não tem quem impeça. Porque quem sabe os planos de Deus? Às vezes travou um caminho, mas aquele caminho era para ser travado mesmo. Foi plano de Deus para poder virar à esquerda. E ali você achou ruim que teve que virar à esquerda, mas na marra você ficou ruim. Mas depois você falou, não, foi esse caminho certo. Então entenda as paradas, entenda as regras. Entenda que você está no caminho, numa via, numa estrada de carro. Tem placas, tem tudo isso. Diminui a velocidade, tem pare, para, vira à esquerda, vira à direita. É isso, meu irmão, que funciona para você chegar ao seu fiel destino. Glória a Deus, aleluia. E eu vou chegar e você vai chegar, nós vamos chegar. Então a promessa está se movimentando, não devemos ficar parado. Tá entendendo? E outra, não se preocupe, você tem um Deus. Não vamos se preocupar. Não vamos se preocupar, tá entendendo? Porque a preocupação rouba a sua alma. Eu não tô preocupado. Aprendemos a confiar. Quem anda preocupado é menino. Pode ver, é menino que anda preocupado. Não tem fé aperfeiçoado. Ó, eu convido vocês a melhorar as vossas ações, crer em Deus. Paremos de desesperar. Eu tô desesperado também. Tô. Mas o que eu posso fazer? Se o meu comando é andar devagar agora, porque é preciso cautela às vezes, senão eu tropeço, senão eu caio. É cautela, é momento de cautela, é o momento de observar, é o momento devagar, mas está em movimento. Vai cumprir a palavra de Deus numa hora ou outra, vai cumprir. Aqui, cumpriu. E às vezes a gente se indaga e se preocupa. Eu falei, Senhor, e agora? Eu não tenho força para crer que vai acontecer. Deus falou que ia acontecer aqui e não aconteceu. Quem impediu o acontecimento aqui de Deus? Que teria que acontecer. Teve que acontecer e aconteceu. A promessa de Deus teve que cumprir. O Messias veio sim, nasceu em Belém.
Foi da Galileia, foi para Nazaré, foi chamado Nazareno, teve que se cumprir, foi morto. E aí? Quem impediu? Quem consegue prever, consegue adivinhar, mas não consegue, ó. Deus, Deus é Deus. Ó, repete comigo. Deus é Deus. Deus não é homem. Deus é Deus. Homem tem limite na mente. Chega uma hora que tem uma parede. Deus não tem parede. Deus é sábio. É entendido. Ele vai cumprir a promessa. E pronto. Final. Tá entendendo? Então louvado seja Deus. Ó minha promessa. Ó minha benção. Não vou me preocupar. Não tô preocupado. Tá bom? Louvado seja Deus. E é isso. Deus seja louvado.